Ok, vamos então dar continuidade ao nosso estudo, à nossa formação sobre o tema dos dias da criação em Santo Agostinho, né? Lembrando que esse tema para Santo Agostinho também é uma grande catequese. Ele tem essa finalidade de levar a fé, né? Repassar, revisar a fé, revisar com os cristãos, sobretudo aqueles mais simples, toda a história da salvação, né? Esse é o grande objetivo desses relatos do livro do Gênesis. Repassar, revisitar a fé, a história da salvação, a história de fé, né? Então, começando desde Adão, no livro do Gênesis, até os tempos da igreja, a vinda de Cristo. Então, nós acompanhamos Agostinho durante essa longa catequese até agora o sexto dia da criação. E no sexto dia nós temos a criação dos animais terrestres e também dos seres humanos, né? Do homem, criação do homem e da mulher. Nós veremos que essa idade vai simbolizar a idade da velhice, né? Da ancianidade, porque de fato a idade anterior, a quinta idade, era aquela idade da maturidade, né? Onde a pessoa chegava àquela maturidade, agora começa a envelhecer. E, portanto, vai ser símbolo também do homem velho, que no tempo presente está chamado a dar espaço ao homem novo, em Cristo Jesus, porque a partir da vinda de Cristo nós estamos no final dos tempos, né? Cristo é a plenitude dos tempos. São Paulo diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou, né, o seu Filho, nascido de mulher, nascido segundo a carne, nascido segundo a lei, para resgatar aqueles que estavam sujeitos à lei. Então, na plenitude dos tempos, Jesus veio a esse mundo, né, para nos salvar. Portanto, essa plenitude significa que o tempo se cumpriu, né? Jesus mesmo no Evangelho dizia: o tempo se cumpriu, o reino de Deus está próximo, né? Cumpriu-se o tempo, fazei penitência, o reino de Deus está próximo. Então essa plenitude vai significar cumprimento, cumprimento das promessas, cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, com a vinda de Cristo, tudo se cumpre, tudo se realiza e, portanto, tudo se completa, se chega à plenitude. Aquelas promessas, aquelas profecias agora se fazem plenas em Cristo Jesus, né? Por isso, estamos na plenitude dos tempos. E uma vez iniciada essa plenitude, ou seja, esse cumprimento dos tempos, nós estamos, portanto, no fim dos tempos. É a última etapa da história da salvação. Não haverá outra etapa, né? A seguinte etapa nós veremos, o sétimo dia da criação, que é o dia sem fim, por assim dizer, né? A eternidade é a nossa vitória com Cristo Jesus, né? Então, essa etapa do sexto dia da criação vai da vinda de Cristo até o final dos tempos, até o momento da segunda vinda de Jesus. E nessa etapa, então, Agostinho, ele vai dizer ali no comentário ao Gênesis contra os maniqueus, no capítulo 40, no parágrafo 40, né, desse capítulo 33, livro 1º, ele então vai começar a falar sobre o sexto dia. Então vou ler e aí vou fazendo algum comentário ao texto do grande doutor Agostinho de Hipona. Ele diz assim: amanhã começa, a manhã, né, do sexto dia, começa pela pregação do Evangelho por nosso Senhor Jesus Cristo
e encerra e fecha, né? Conclui o quinto dia. Começa o sexto, no qual aparece a velhice do homem velho. Nesta idade, o reino carnal ficou arrasado com total violência, quando até o templo foi destruído e cessaram os sacrifícios. Agora aquele povo, pelo que diz respeito às forças de seu reino, leva uma vida agonizante. Contudo, nesta idade, na velhice do homem velho, nasceu o homem novo, o qual já vive segundo o Espírito. Pois no sexto dia foi dito: produza a terra alma viva. Mas no quinto dia, né, no dia anterior, foi dito: produzam as águas, não alma viva, mas répteis de almas vivas. Porque os corpos são rastejantes, e aquele povo servia a lei mediante a circuncisão corporal e os sacrifícios, como que no mar dos pagãos, né? Então, em resumo, o que Agostinho nos está dizendo aqui? Está dizendo que todas aquelas profecias, aqueles ritos antigos, aquelas promessas passaram com a vinda de Cristo Jesus, né? Tudo que era velho, todo o Antigo Testamento, né? Os ritos, até mesmo os sacrifícios no templo, tudo aquilo desapareceu, né? No ano 70 da nossa era, o imperador Tito invade a Palestina, invade Jerusalém e destrói o templo, né? E manda ao exílio, pois todo o povo da antiga aliança. Então tudo que era antigo, a partir da vinda de Cristo, agora começa a dar espaço ao novo. Então o tempo cumpriu-se, ou seja, o tempo chegou à plenitude, né? Antes eram promessas, eram profecias, agora é cumprimento. Deus cumpriu as suas promessas, cumpriu as suas profecias em Cristo Jesus, né? Então chega a plenitude dos tempos em Cristo Jesus. E passa tudo o que era velho. As sombras passam, a realidade, os ritos que eram imagem, que eram sombra da verdade que é Cristo Jesus, eles passam. O homem velho, portanto, passa e dá lugar agora ao homem novo que surge em Cristo Jesus, né? Esse é um pouco o significado catequético que Agostinho está fazendo. Em outras palavras, ele está dizendo que com a vinda de Cristo, não é que ele vem abolir a lei e os profetas, mas ele vem dar plenitude, plena realização a tudo que foi profetizado, realizado no Antigo Testamento. Tertuliano, né, ele tem um tratado sobre a oração, onde ele nos fala que o Novo Testamento nos trouxe vinhos novos, odres novos, para homens e mulheres novos na graça, né? Tudo que era antigo passou, né? Nós já somos uma nova criatura surgidos, né, do poder redentor de Cristo Jesus. Então, a vinda de Cristo não é simplesmente um fator histórico, né, um fator pontual. É algo agora que renova toda a face da terra com a sua vinda. O mundo já não é o mesmo com a vinda de Cristo e não será o mesmo depois da sua vinda, porque agora surge essa novidade que o Antigo Testamento nos traz. Portanto, já não é mais tempo de vinhos, digamos assim, né? Visto que chega o vinho novo, nós temos que ser também odres novos, né? Renovar o nosso homem interior para receber a novidade do vinho, né? O que Jesus diz, não se deve colocar vinho novo em odres velhos, né? Então, a novidade que nos vem trazer Cristo necessita um coração renovado,
um novo coração para receber a mensagem de Jesus. Então, vinho novo em odres novos, porque nós fomos renovados à imagem e semelhança do nosso Criador. Né? Cristo com a sua encarnação, ele renova toda a face da terra. Né? A Ireneu de Leão, ele vai dizer que Cristo recapitula em si todas as coisas, ou seja, ele se transforma em cabeça e senhor de toda a criação, com a sua encarnação. Né? Então, agora, toda a humanidade, toda a história tem Cristo como centro, como a plenitude dos tempos. E não haverá outros tempos. É Cristo, o Senhor e a plenitude dos tempos. E Agostinho ele continua a sua reflexão dizendo o seguinte: diz que esta alma tem vida, pela qual já começam a desejar a vida eterna. Portanto, as serpentes e os animais que a terra produz significam os pagãos que vão crer firmemente no Evangelho. Né? Então, o homem velho é aquele homem do, digamos assim, é o povo antigo, né? O povo da antiga aliança, que agora foi renovado. Né? O povo da antiga aliança, havia muitos santos, muito justos, né? Que viviam entre as nações. A gente falou sobre o exílio do povo de Israel na Babilônia, como ainda assim no exílio o povo se manteve fiel a Deus, né? Voltou a Deus, se arrependeu e empreendeu esse caminho de volta ao Senhor. Sim, havia muita santidade no povo antigo, né? Mas o povo antigo ele estava entre as nações. Agora são esses mesmos animais terrestres, né, formados nesse dia, os animais terrestres formados no sexto dia, ou seja, os pagãos, que agora eles nascem para uma nova vida. Por isso Agostinho diz aqui que as serpentes e os animais que a terra produz significam os pagãos que vão crer firmemente no Evangelho. Então passa aquele antigo povo e agora nasce um novo povo, né? Uma novidade está aí, né? Em Cristo Jesus. Né? Interessante um simbolismo, né? Que tem na forma, inclusive na forma extraordinária, né? Da missa, né? Na missa chamada tridentina, o padre ele começa a missa do lado direito, né, do altar, ou seja, do lado, a gente chama assim, o lado oriental do altar. Né? Depois, ali ele começa, né, as orações, a primeira leitura, o salmo, etc., né, a antífona, né, do Evangelho, o aleluia, etc. Ele começa do lado direito do altar. Mas, no momento da leitura do Evangelho, o acólito, né, o coroinha, ele retira o missal do lado direito, né, do lado oriental, e ele vai para o lado ocidental, para o lado esquerdo do altar, né, que simboliza que primeiro a palavra de Deus foi anunciada aos judeus, né, do lado oriental do mundo, mas depois o Evangelho foi proclamado a todos os pagãos do lado ocidental, né, do lado esquerdo do altar. E é interessante que no final da missa, depois, outra vez, o missal volta para o lado direito, né, do altar, o lado oriental do altar, né, que simboliza, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no final dos tempos, todo Israel voltará outra vez ao Senhor. Né, essa conversão dos judeus ao Evangelho. Então, voltarão eles outra vez à aliança em Cristo Jesus. Né? Então, tem esse simbolismo, é um pouco o que Agostinho nos está dizendo aqui nesse texto. Okay? O Evangelho, a mensagem de salvação,
foi retirada dos judeus e passou para os pagãos, passou para nós, né? Que éramos o povo sem Deus, afastados de Deus, né? Longe das promessas dos patriarcas, dos profetas, e agora nós recebemos a luz do Evangelho, né? Para que no final dos tempos também o primeiro povo alcance a plenitude da sua vocação, também em Cristo Jesus, né? E continua então dizendo Agostinho: a eles, ou seja, aos pagãos, se refere o que estava naquele vaso mostrado a Pedro, conforme os Atos dos Apóstolos: imola e come, né? E como ele dissesse serem impuros, né, como Pedro disse, vocês vão se lembrar daquele relato, né? Aparece uma espécie de toalha onde tinha todo tipo de animais. E Pedro tem essa visão e escuta a voz, né? Imola Pedro e come. E Pedro disse: jamais, Senhor, algo impuro entrará na minha boca, né? E Pedro escuta a voz do alto que diz: não chames impuro o que Deus declarou puro. Ou seja, os pagãos foram purificados pelo anúncio do Evangelho. O Evangelho purificou os nossos lábios e purificou os nossos corações, né? Por isso, o sacerdote na missa, né, quando antes de proclamar o Evangelho, ele pede, né, ele se inclina diante do altar e pede ao Senhor para que purifique os seus lábios e purifique o seu coração, para que ele possa anunciar o Santo Evangelho, né? O Evangelho purificou os nossos lábios e purificou os nossos corações. Nós que éramos um povo afastado de Deus, agora nós fomos purificados pelo Evangelho. E não devemos, portanto, chamar impuro o que Deus purificou, né, com a luz da sua palavra. Então foi criado o homem à imagem e semelhança de Deus, assim como nesta sexta idade nasce na carne nosso Senhor, ao qual se referia o profeta. É homem, e quem o reconheceria? Né? Ou seja, o seu nascimento, a sua geração, quem a reconheceria? Né? Então, aqui Deus, como no sexto dia, Deus criou lá no livro do Gênesis o homem e a mulher, agora aqui se dá uma nova criação, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nova criação. É por isso, assim como os judeus, né, observam o sábado, que é o dia do descanso, que segundo a tradição, né, Deus descansou, como diz a palavra de Deus, né, Deus descansou de tudo que havia feito. Agora Cristo Jesus é a nova criação. Portanto, nós celebramos o domingo, o dia do Senhor, o dia da redenção, o dia do homem novo. Assim como naquele dia foram criados o homem e a mulher, assim também nesta idade foram criados Cristo e a Igreja. Okay? Vejam então, no sexto dia, Adão e Eva foram formados e, portanto, no sexto dia, ou seja, na sexta idade, na plenitude dos tempos, foram também criados, né, a humanidade do nosso Salvador, e da humanidade do nosso Salvador, né, do seu lado aberto na cruz, mana a Igreja. Ontem, na liturgia, né, do domingo, da missa, nós tínhamos lido o livro do Gênesis, que Deus havia criado, narra, né, do lado da costela de Adão, Deus forma a mulher, né, que é símbolo do que aconteceu na cruz, do lado aberto de Jesus, Deus faz a Igreja, né, através desse lado aberto. Assim como Adão caiu num sono profundo
e Deus formou a mulher da costela de Adão, assim também Jesus, adormecido, né, no lenho da cruz, Deus tira do seu lado aberto pela lança a igreja, a sua esposa, tá? Que somos nós. Portanto, vejam, na sexta idade, ou seja, nos últimos tempos, na plenitude dos tempos, Deus forma o homem e a mulher, ou seja, forma Cristo e a sua igreja. Cristo, na sua humanidade, ele é feito na plenitude dos tempos, né? E assim, com a sua vinda, brota também do seu lado aberto, do seu coração aberto, a sua esposa, que é a igreja, que somos nós, né? Como membros da sua igreja. Portanto, assim como naquele dia foram criados o homem e a mulher, assim nesta idade, na sexta idade, foram criados Cristo e a sua igreja. E o homem é posto naquele dia à frente dos animais, das serpentes e das aves do céu. Assim como nesta idade, Cristo governa as almas que lhe obedecem e que vieram para a sua igreja, parte dos pagãos e parte do povo dos judeus, para que por ele os homens fossem domados e amansados, seja os que estão entregues à concupiscência carnal, como os animais, ou obscurecidos por preocupações tenebrosas, como os répteis, ou transportados pelos ares, como as aves, né? Ou seja, aqui entra outra vez aquele tema da recapitulação. Com a vinda de Cristo, Cristo recapitula, né? Caput, no latim, significa cabeça. Recapitular é como se nós disséssemos reencabeçar, ok? O que significa Cristo reencabeça em si, ou seja, ele se converte na cabeça de toda a criação. Cristo reencabeça, ou seja, ele se torna a primícia, a cabeça de toda a criação, o Senhor de toda a criação. Assim como no sexto dia, Adão e Eva tinham sido constituídos como senhores de toda a criação, né? Dominai sobre os animais terrestres, sobre os peixes do mar, sobre os répteis, etc. Agora Cristo é o Senhor de toda a nova criação, dos principados, das potestades, de todas as almas, de todos os seres. Cristo Jesus se converte em cabeça, em princípio, né, de toda a criação. Então tem esse sexto dia da criação tem muitos elementos, né, teológicos, muitos elementos que mostram, né, a união de Cristo com sua igreja. Então, Agostinho está extraindo todo esse conteúdo, toda essa riqueza que tem do sexto dia da criação, que é o dia da redenção, da salvação em Cristo Jesus. Okay? Então, é o dia em que Cristo se converte em Rei e Senhor de toda a criação, né? Cristo e a sua igreja, ou seja, a sua esposa, que somos nós, somos também senhores da criação, como Adão e Eva eram senhores de toda a criação, né? Então, acontece outra vez, essa mesma profecia se realiza, se cumpre agora em Cristo Jesus. E depois Agostinho ainda continua, né, um comentário longo do sexto dia. E assim como naquele dia os homens e os animais que com ele estão alimentam-se de ervas portadoras de sementes, de árvores frutíferas e de ervas verdejantes, assim nesta idade todo homem bom é ministro de Cristo, né, servo de Cristo, e o imita como lhe é possível, nutre-se espiritualmente com o mesmo povo dos alimentos das sagradas escrituras e da lei divina. Parte para alcançar a fecundidade dos raciocínios e das palavras,
como que de ervas portadoras de sementes, parte para a utilidade dos costumes na convivência humana, como de árvores frutíferas, parte para robustecer a fé, a esperança e a caridade em ordem à vida eterna, como que de ervas verdejantes, ou seja, vicejantes, as quais nenhum calor das tribulações pode fazer perder o verdor. Né? Então, o livro do Gênesis narra, né, depois de dizer que o homem e a mulher foram constituídos como senhores da criação, o livro do Gênesis nos diz que o homem e a mulher podem se alimentar de todas as ervas do campo, né, das árvores frutíferas que dão sementes para a alimentação do homem e da mulher. Né? Então, agora aqui Agostinho ele interpreta esse alimento, esses legumes, essas ervas, né, essas frutas, como símbolo dos alimentos espirituais que Deus nos dá. Ou seja, a fecundidade dos pensamentos, né, dos raciocínios, das palavras, a utilidade, né, dos bons costumes na nossa convivência humana, a fé, a esperança e a caridade em ordem à vida eterna. Ok? Então, são esses os alimentos espirituais que o homem novo, né, que recebeu em si o vinho novo do Evangelho. Né? E depois, finalmente, ele conclui esse capítulo dizendo: o homem espiritual de tal modo se nutre desses alimentos que consegue entender muitas verdades, mas o carnal, ou seja, o pequenino em Cristo, como que um animal de Deus, alimenta-se deles para conseguir entender o que ainda não pode entender. Entretanto, todos dispõem dos mesmos alimentos. Né? Então, Deus, ou seja, ele concede, né, o alimento das Sagradas Escrituras a todos. Mas o fruto, né, essa capacidade, por assim dizer, de assimilar esse alimento não é igual em todos. A palavra de Deus, né, os sacramentos, né, os dons que Deus nos dá, são aqueles, né, que nós temos. Né? A Sagrada Escritura é a mesma para todos. Mas o modo como nós recebemos esse alimento, né? A capacidade do nosso metabolismo espiritual, por assim dizer, é diferente em cada um. Então, e também a palavra de Deus nos alimenta conforme também as nossas necessidades. Né? Então, talvez alguma pessoa está necessitando mais de vitamina D. Então, a palavra de Deus tem, por assim dizer, a sua vitamina D espiritual. Outro está precisando mais de proteína. A palavra de Deus tem essa proteína espiritual. Alguns estão precisando mais de ferro. Tem o ferro espiritual da palavra de Deus. Cada um vai encontrando na palavra o que precisa para a sua própria santificação. Né? Então, a palavra de Deus sendo a mesma, cada um, conforme as suas necessidades e também conforme a sua capacidade, vai se nutrindo da palavra de Deus. Né? Então, aquele que é mais espiritual vai colher um fruto mais espiritual. Aqueles que são talvez um pouco mais ainda apegados, né, às coisas do mundo, da carne, ao ler a palavra de Deus, vai encontrar também um sentido, digamos assim, que corresponde às suas necessidades. Ele vai caminhando na fé, né, vai progredindo na vida espiritual. Por isso, Agostinho aqui ele diz, né, o homem espiritual de tal modo se nutre desses alimentos que consegue entender muitas verdades, mas o carnal, ou seja, o pequenino em Cristo, como que um animal de Deus, alimenta-se deles para conseguir entender o que ainda não pode entender. Entretanto, todos dispõem dos mesmos alimentos. Né? Aqui ele também, Agostinho,
está parafraseando São Paulo, né? São Paulo, ele diz nas suas cartas que a uma determinada comunidade ele não pôde dar alimento sólido, né? Mas simplesmente um leite, como a crianças em Cristo, né? Ele fala: irmãos, não vos pude dar de comer alimento sólido, mas como a crianças em Cristo, eu vos dei o alimento como um leite materno, né? Então, as Sagradas Escrituras, elas nos formam dentro dessa pedagogia divina, que a gente vai progredindo nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras acompanham o nosso crescimento espiritual. Então, quem ainda é criança em Cristo, ao ler as Escrituras, se alimenta do leite verdadeiro da nossa fé, né? Que vai desenvolvendo o seu organismo. Já quem é uma pessoa adulta em Cristo Jesus vai poder retirar da sua palavra, pois alimento sólido, alimento robusto para a sua fé, né? Por isso aqui Agostinho, ele enfatiza e muito a importância, né, de meditar a palavra de Deus, de fazer da palavra de Deus realmente luz da nossa vida, luz dos nossos passos, né? Que a palavra de Deus é esse alimento do homem novo, né, que cresce, que se desenvolve até a plenitude de Cristo Jesus, né? Então, assim, em conclusão desse sexto dia, queria dizer justamente isso, né? Agostinho, por assim dizer, ele completa a catequese desses 6 dias da criação até o tempo presente. O tempo presente é este, em que nós estamos nos alimentando da palavra de Deus e nos renovando e crescendo espiritualmente na sua graça, no seu amor, né? Até a chegada do 7º dia, ou seja, o dia já do descanso eterno, né? Ainda o 6º dia é um dia de trabalho, é um dia de, por assim dizer, né, obter o pão de cada dia com o suor do nosso rosto, né, com o trabalho na vida espiritual, na vida de santificação. Mas chegará o 7º dia, o dia sem ocaso, onde o trabalho dará lugar ao descanso, ao repouso. Então, Agostinho ele conclui, por assim dizer, toda a etapa da salvação até os nossos dias de hoje, que é o tempo do homem novo que se renova, que se nutre da palavra de Deus, que transforma sua mentalidade, o seu coração, de acordo com essa palavra. Então, Agostinho ele fecha esse primeiro ciclo das catequeses e ainda falta um tema, porque senão a catequese não estaria completa, que é o que vai acontecer, portanto, depois desse 6º dia, né? O que acontece depois dessa plenitude dos tempos, que vai ser todos os novíssimos, né? As realidades últimas, o céu, né? O purgatório, o inferno, a morte, etc., o juízo final e finalmente esse descanso eterno no céu, a ressurreição da carne, etc., né? Então a catequese não estaria completa se falta o tema dos novíssimos. Portanto, entra também em cena o dia 7º, que nós veremos na próxima formação.